Oi pessoal, deixa eu apresentar. Hoje a gente vai sair desse mundo só do visual, do gráfico, dos esquemas e vamos entrar de fato no SQL propriamente dito, né? Então hoje é do modelo lógico à implementação física. A gente vai criar as tabelas, criar o banco de dados nessa aula. Então, qual é o objetivo dessa aula? Vocês já aprenderam a pensar no modelo, no diagrama de entidade e relacionamento, e desenhar esse banco de dados. Já aprendemos a como organizar as tabelas, o modelo relacional, né? E aí aprendemos também como melhorar essa estrutura utilizando a normalização, para o banco de dados ficar perfeito. E aí o que é que a gente vai aprender agora, depois de ter aprendido tudo isso? Como preparar esse modelo que a gente faz antes, esse diagrama, para virar um código SQL de fato. O checklist antes de implementar esse SQL e as boas práticas de nomes e estruturas, como a gente vai fazer isso tudo. Então a gente tinha aqui o modelo lógico, né, com o nome da tabela e entre parênteses o nome dos atributos. E aí a gente vai implementar isso em SQL, que vai ser tudo bem bonitinho, bem código, vai ficar desta forma. Então, create table, o nome da tabela e os atributos dentro de parênteses. E aí o que é o SQL? A gente falou, já diferenciou SQL, banco de dados de SGBD, e aí dentro disso a gente tem o SQL, que é não sei se tem aqui, mas é uma linguagem de consulta estruturada, eu acho que é essa a tradução. Que é uma linguagem de pesquisa para banco de dados relacional. Foi desenvolvida lá nos anos 70 pela IBM. É um padrão de busca, inserção, deleção e alteração dos dados nas tabelas de bancos relacionais. A gente tem aqui os 4 tipos de inserções, de manipulações que a gente pode ter. A gente tem a DDL, que é onde a gente vai definir os dados, a definição da estrutura e a organização dos dados. Então é onde a gente vai criar a tabela. Tem aqui bem divididinho, acho, no próximo slide. A gente vai aprender a manipular esses dados dentro das tabelas depois de criadas. Controle de acesso, então proteger os dados de manipulações não autorizadas, e manter a integridade dos dados. Isso tudo o SQL faz, a gente faz. Aqui uma imagem um pouco desfocada, mas tudo bem. Então a gente tem o SQL aqui em cima, que é linguagem de consulta estruturada realmente. E aí a gente tem quatro ramificações dentro do SQL, que é o DDL, para definir o esquema, onde a gente vai criar as tabelas. A gente tem o DML, que é como a gente vai manipular esses dados. DQL, que é como a gente vai extrair dados desse esquema. E o DCL, que a gente não vai ver aqui, mas fica aí de curiosidade para vocês saberem que existe, que é essa parte de segurança do esquema. A gente não vai ver por enquanto. Então, DDL. DDL permite a criação dos componentes de banco de dados, como tabelas, índices, os atributos e tudo mais. Então, a gente tem o comando create table, que é de criar uma nova tabela em um banco de dados já existente. Vou mostrar para vocês tudo direitinho na prática, como criar e tudo mais. A gente tem o alter table, que é para alterar uma tabela existente em um banco de dados. A gente tem também o drop table, que é para excluir uma tabela de um banco de dados existente. Então a gente tem esses 3 comandos principais dentro do DDL, que é permitir a criação, a alteração também e a exclusão. A gente tem o DML, que é o subconjunto de instruções da linguagem SQL, que é utilizado para realizar inclusões, alterações também e exclusões também de dados presentes em registros em uma tabela. Então a gente tem o insert, que são instruções para inserir novos dados de registros naquela tabela já criada.
O update, que é para realizar atualizações nos dados já existentes, já inseridos com o insert. E o delete, que é para exclusão de registros já existentes, depois de usado o insert. Então, é bem parecido aqui, mas tipo, o update é bem parecido com o alter table, só que o alter table é para tabela. O drop table é para tabela. O update é para os dados inseridos depois de usar o insert. E o delete também para os dados inseridos depois de usar o insert. E a gente tem o DQL, que é o nosso famoso select, que é como a gente vai visualizar esses dados, fazer consultas nesses dados. E aí, definindo os tipos de dados. Porque, deixa eu voltar aqui. Aqui, a gente vai ter create table, o nome da tabela, aí abre um parênteses. Aqui a gente coloca o nome do atributo que a gente quer, nesse caso aqui, de cliente. E aqui a gente coloca o tipo do dado. Então, eu acho que eu já falei em aula anterior de tipo de dados. Mas aqui a gente vai... Acho que eu falei de tipo de dados no modelo lógico. Não, aqui a gente vai falar no SQL. Então, para IDs, para aquelas chaves primárias, a gente vai usar o int ou o integer, que o int é só a abreviação do integer. Então, tanto faz. Se você quiser economizar tempo, usa só o int mesmo. Funciona igual. Que é para números inteiros. Ou serial. Esse aqui exclusivo do PostgreSQL, que é o banco de dados que a gente vai usar. A gente usa o tipo serial, que é para numeração automática, para tipo, quando você for inserir os dados, você não vai precisar inserir o ID. O ID vai ser quando você insere uma coluna, o serial ele vai atribuir um número automático, vai começar de 1, 2, 3, 4, conforme as inserções. Então você não precisa colocar explicitamente o ID na inserção. Então ele já vai colocar ali, se você decidir por usar o tipo serial. Eu recomendo o serial, é mais fácil, é melhor para chaves primárias, para IDs. Para textos, a gente vai ter o varchar, e aqui dentro do parênteses a gente coloca o limite de texto, de caracteres que a gente quer ali naquele varchar. Se não me engano, eu acho que eu já falei isso em aula, mas o varchar, esse limite é o que você pode... Por exemplo, se eu coloco 100 ali naquele N, varchar N, varchar 100. Eu posso escrever menos que 100, mas não posso escrever mais que 100. Aí tem o tipo char, que é só tirar o var aqui, só o tipo char, que também precisa desse N, desse número. Então, tipo, se eu coloco char 100, eu tenho que escrever obrigatoriamente 100 caracteres. Se eu escrever menos, ele não vai aceitar. Então, a gente usa para nome, e-mail, CPF, a gente usa varchar também. Telefone, a gente usa varchar também, porque tem os caracteres especiais, né? Tanto no CPF quanto no número, pode conter. Então, a gente usa varchar. Tem o tipo texto, que é para textos longos, para descrições de algum produto, para observações. Então, a gente usa o tipo texto. Para números, a gente tem o decimal, que é valores monetários, preços totais, que é a gente coloca quantos caracteres inteiros aqui deste lado da vírgula, e quantos caracteres depois da vírgula aqui. Então, esse aqui pode ter só 2 caracteres. Então, tipo, vai ser 10, uma nota, 9.82. Tipo, ele vai ter 2 caracteres depois da vírgula. E pode ter até 10 antes da vírgula. Mas também tem o tipo float, que eu não coloquei aqui, que você não precisa delimitar isso. Só colocar float em vez de decimal. Eu geralmente uso o float. E tem o tipo int, que já falei aqui nos IDs, que a gente usa para quantidades, para anos, para códigos, para números no geral, que não precisem de casa decimal. E aí para datas,
a gente tem o tipo date, que é apenas para datas, data de nascimento, data de vencimento, e o timestamp, que é data e hora. Serve para cadastro, para atualização. E uma observação desses tipos de datas, tanto o date quanto o timestamp, e eu acho que tem outro tipo que eu não trouxe aqui, mas vamos focar nesses dois. Eles usam o formato de data dos Estados Unidos. Então começa por ano, mês e dia. Então vai ser 2025, 10, 28, eu não sei que dia é hoje. 28. Então seria assim, ao contrário. Não igual ao habitual que a gente usa aqui no Brasil, começa pelo dia, mês e ano. Não. Ano, mês e dia. Separado, geralmente eu coloco separado por tracinho. Esses, entre aspas, simples. Então, atentar aqui que esses tipos de datas são no formato estadunidense. E as ferramentas que a gente vai usar para... Ficou torto, calma. Atualizar aqui o slide na hora. Não consigo. Então a gente vai usar. Melhorou. As ferramentas que a gente vai precisar utilizar para criar SQLs. Então a gente vai usar o PostgreSQL, que deixa eu mudar a tela para eu conseguir mostrar para vocês. Ajustei aqui o OBS, espero que esteja mostrando. Deixa eu ver, tá sim. Primeiro Postgres, né, SQL. Vamos copiar aqui. Eita. Copiar essa URL. E a gente vai cair nesse site aqui do Postgres, que vai ter aqui a opção de download. E aqui, se você tiver no Linux, você instala o Linux. Se você tiver no macOS, você instala para o macOS. Eu tô no Windows, mas eu já tenho baixado, se não me engano. Mas é só aplicar aqui. E qual é a outra coisa? pgadmin ou o One Compiler. Se você tiver um PC ok, eu sugiro baixar o pgadmin. Vamos entrar aqui no site dele pra gente ver. pgadmin aqui. Aí aqui do lado vai ter a opção de download. Eu já tenho baixado também. Aí aqui, se você estiver usando o macOS, baixe para macOS. Cadê? Se estiver usando Windows, baixe para Windows. Ou o One Compiler, que eu já tô aqui com ele aberto. Que é o compilador online. Então você não vai precisar baixar. Você vai escolher aqui a linguagem que você vai usar, que é o PostgreSQL. E ele vai já dar aqui, inclusive, uma tabela criada. Mas, enfim, essa é a carinha dele. Não gosto de usar ele. Mas deixa eu procurar aqui o pgadmin. pgadmin. Já vou deixar ele abrindo aqui, né? Ele é um pouco lento. Mas enfim, se você tiver um PC ok, use o pgadmin. Se ele é um pouco, eu acho ele um pouco pesado. Se você não quiser baixar nada, aí você usa o One Compiler. Eu acho que para usar o One Compiler nem precisa baixar o PostgreSQL. Mas para usar o pgadmin precisa baixar o PostgreSQL. Mas baixem de toda forma. Então é o que a gente vai precisar aqui para continuar. E aí os comandos essenciais. Como é que a gente vai começar? A gente precisa criar uma tabela, né? Então a gente vai usar o create table, nome da tabela. Então aqui está o exemplo, create table clientes. Para adicionar atributos, nome do atributo, o tipo e, opcionalmente, uma restrição. Então aqui eu criei o ID cliente do tipo serial e a restrição dele, ou a característica dele, é que ela é primary key. Ou seja, ela é uma chave primária.
E aqui a gente tem como definir chave primária e chave estrangeira. Chave primária tem aqui igualzinho do atributo, então você coloca o nome do atributo, o tipo, poderia ser int aqui, ou serial, e depois que ela é uma primary key. A chave primária é muito simples. Para a chave estrangeira, ela é um pouco mais complicada, são 2 linhas de código. Então a gente define o nome da chave estrangeira, ela não pode ser serial, infelizmente ela vai ter que ser int, e que é o tipo aqui, então o nome do atributo da chave estrangeira, o tipo dela, que vai ser int, e aqui uma restrição, que é not null. Eu coloquei aqui porque para definir que esse atributo não pode ser nulo, ele não pode estar vazio. Então, o not null aqui é a restrição dessa chave estrangeira. E aí, embaixo disso, vai ter foreign key, que significa chave estrangeira. Aí a gente vai colocar o nome do atributo que a gente definiu na linha anterior. Referências, aí o nome da tabela que a gente quer referenciar e a chave primária dela. É um pouco difícil realmente, porque é muita informação, mas é isso aí, vai dar certo. Conforme vocês forem fazendo, vai melhorar. Peraí, que eu acho que tá muito escuro. Mas realmente é um comando um pouco extenso e durante muito tempo eu fiquei confusa para entender. Mas vai dar certo. E aí é uma estrutura básica aqui de criação de tabela, né? Sem chave estrangeira, inclusive. Então a gente dá um create table, comando padrão, comando básico. Aí coloca aqui o nome da tabela que você quer criar. No caso aqui é cidade. Abre parêntese. Abre os dois já. Aí dentro, deixa eu fazer ao vivo, que eu acho que já abri o meu. Aqui a carinha, deixa eu ver se tá aparecendo. Não tá. Então a gente vai ter aqui o nosso pgadmin. Essa é a carinha dele. Deixa eu ver se tá aparecendo, tá sim. Essa é a carinha dele, ele é um pouco não muito amigável. Mas enfim, vai ter isso aqui, vai ter aqui server. Você clica aqui na setinha para aparecer seus bancos de dados. Isso aqui tem que dar certo. Aí vamos criar, deixa eu ver se eu consigo extrair um servidor. Você vai clicar aqui em servers com o botão direito. Eu sou meio ruim com direita e esquerda. Registrar servidor. Então, vamos dar um nome aqui para o servidor. Aula SQL. A gente precisa aqui em conexão. Que tem aqui em cima, geral. Aula SQL. Deixa eu ver se isso está aparecendo realmente. Tá sim. Aula SQL. Aqui no geral. Aqui tá tudo ok já. E a gente precisa vir aqui do lado em conexão. E aí, o que, é que você vai colocar aqui em host name? Eu acho que é só local host. A porta não mexe. Isso aqui não mexe. Senha. Coloca uma senha aí que você lembre. Você pode salvar a senha aqui. E aqui, salvar. É só isso. Então, ó, defina o nome do seu servidor. Vai em conexão. Coloca localhost. E coloca a senha. Salvar. Criou aqui embaixo, tá vendo? Esse aqui é um servidor que eu criei anteriormente. Vamos fechar ele. E, enfim, vai aparecer seu servidor que você criou aqui. Aqui nele, você vai clicar com o botão direito em cima do servidor que você criou. Criar banco de dados. E aqui você vai dar um nome pro seu banco de dados. Deixa eu ver. Vou colocar aula SQL de novo. Aula SQL.
Só isso que precisa. Salvar. E aí ele cria aqui um banco de dados. Aí você procura aí um nome, o nome que você criou dentro desse monte de aba aqui que abre. Aí, enfim, tá aqui, aula SQL. De novo, botão direito. E você vem aqui em Script Create. Script Create. Aí vai aparecer aqui. Isso aqui, pode apagar tudo. E é aqui que você vai criar os seus comandos SQL. Vamos lá. Dá um Create Table. Vamos criar aluno. Aí, abre parêntese, ele já abre os dois, dá um Enter. Eu gosto de dar um Tab e começar a escrever aqui, para ficar mais visualmente organizado. E aí, vamos lá. ID aluno, do tipo serial. Eu gosto de colocar o que é padrão do SQL em caixa alta, em caps lock. E aí, o nome do atributo, o nome da tabela, eu gosto de colocar em minúsculo. Aí, vamos colocar serial, prima, cliquei. Separado por vírgula. O que é que um aluno tem? Tem nome. Nome do tipo varchar. Aí, abre parênteses, ele sempre você abre, ele fecha logo em seguida. Que é pra você não esquecer de fechar. Aí eu vou colocar aqui sem vírgula, todos as linhas de comando separadas por vírgula. Nome, o que é que um aluno tem também? Matrícula. Que vai ser int. Vírgula. O que mais que um aluno tem? Pode ter... Deixa eu ver se eu acho alguns dos meus slides aqui. Nome, matrícula, tá bom. Aí aqui vamos colocar um ponto e vírgula para dizer que a gente terminou aqui essa criação. Aí, ó, a gente vem aqui em executar script. Isso aqui, ó. E houve um erro. Talvez eu não precise disso. Próxima. Ah, tá. Na última linha que você tiver descrevendo aqui, colocando os atributos, na última linha você não precisa colocar vírgula. Se não vem nada depois, não precisa de vírgula. Aí aqui, ó, cliquei aqui, consulta retornada com sucesso. Deixa eu tirar isso aqui, mas aqui nas mensagens, ó, create table. Então, significa que deu certo. Aí vamos criar outra coisa aqui. Dá outro create table. Curso. Abre parêntese. Que aqui um curso pode ter. Vai ter um ID curso. Serial. Primary key. Vírgula. Tem que ter nome também. Vou achar 100. E tem que ter não tô criativa não hoje. Mas enfim, vai ser só o ID e o nome. Aí, um detalhe. Se aqui tirei já a vírgula que não precisa, se eu for aqui só em executar script, ele vai dar um erro. Por quê? Porque já tem aluno criado. E quando eu vou aqui em executar script, ele vai tentar executar tudo. Como é que ele vai criar uma tabela aluno se ela já existe? Não pode. Então, o que é que eu costumo fazer? Selecionar o que é que eu quero que seja executado e clicar aqui. Aí vai dar certo. Então, a gente criou aqui uma tabela aluno, uma tabela curso.
que é o básico de criação de tabela. Como criar, como colocar os atributos e tal. Deixa eu ver se eu consigo fazer um relacionamento aqui para eu usar a chave estrangeira. Vai ser id aluno. E aí, como é que eu faço para diferenciar? Porque é muito confuso isso de chave primária e chave estrangeira. Então, como é que eu faço para diferenciar? Quando a chave primária, eu separo pelo underline. Quando é chave estrangeira, eu faço assim, sem separação. Porque tem gente que coloca igual. E eu não consigo. Não consigo. Então, a gente coloca aqui id aluno int. Deixa eu colocar a vírgula. Aí, vírgula. Aí, deixa eu lembrar. Foreign. Essa palavra é muito difícil. Deixa eu consultar aqui. Vou copiar para não ter erro. Foreign key. Aqui, ó, quando tá certo ela fica vermelhinha. Foreign key. Aí vamos lembrar de novo. Colocar o atributo entre parênteses que a gente criou aqui em cima. Então vai ser id aluno. Não vai dar certo isso, porque eu já criei essa tabela. Então, a gente vai colocar só por... Eu vou dar um drop table. Vamos aprender aqui já na hora. Drop table. Aí, na tabela curso. Eu já falei drop table. Deixa eu ver, já nem lembro. Falei sim. Drop table pra gente apagar a tabela curso para eu conseguir fazer a foreign key. Vamos lá selecionar o que é que eu quero que execute e dar o executar. Então, o curso está retornado com sucesso e apareceu aqui drop table. Então, deu certo. Então, não existe mais essa tabela curso. Deixa eu apagar aqui, que eu já fiz o que eu queria. Então, foreign key id aluno, aí depois vai ter o que. Mais pra cá. Cadê? Aqui. O atributo que a gente criou, referências à tabela. Aí eu gosto de pôr aqui, né? Referências, aí a tabela, que é aluno, e entre parênteses, a chave primária de aluno, que é id aluno. Então, teoricamente tem que dar certo. Referência está feita. Deixa eu ver se tem alguma... tudo certo, tem que estar certo. Vamos conferir porque não dá certo. Quando algo não dá certo, ele aparece aqui. Erro de sintaxe próximo a referências. Também eu escrevi referências toda errada. Vamos lá. Referências. Não tá certo, ele aparece vermelhinho quando é coisa padrão do Postgres. Então, vamos selecionar aqui e Create Table tá criada. Então, a gente criou a tabela aluno, que tem o ID aluno do tipo serial, o primary key, criamos o nome do aluno, a matrícula do aluno, tudo certo. E a gente criou uma tabela curso, com o ID do curso do tipo serial, com o nome do curso. A gente criou um ID aluno do tipo int e associou usando o foreign key referências aluno. Então, lembre, chave estrangeira. Tem que criar um atributo. E aí, depois de criado esse atributo, você vem e coloca foreign key, o nome do atributo que você acabou de criar, referências, o nome da tabela que você quer associar e a chave primária dessa tabela. Vamos continuar. Então, fiz aqui essa estrutura básica, um pouco mais, né?
já usando o que a gente viu nos slides anteriores. E aí outros comandos importantes. Alterar tabela. Então é o alter table. Então tem aqui o probleminha. Adicione a coluna data de nascimento, que não pode ser nula, na tabela aluno. Coincidentemente, eu criei uma tabela aluno, né? Então a gente vai usar isso lá, fazer ao vivo. Então a gente usa alter table, que é comum do Postgres, o nome da tabela que a gente quer alterar, add coluna, add column, que significa que você quer adicionar uma coluna, coloca o nome da coluna, o tipo dessa coluna e, como tem dizendo aqui que tem uma restrição que não pode ser nula, então a gente coloca not null. Então vamos lá fazer, para eu lembrar disso tudo. Vamos lá. Alter, eu gosto de colocar em caps lock, alter table, a gente vai alterar a tabela aluno, depois é o que eu quero? Add coluna, column. Então quando fica vermelhinho quer dizer que tá certo. Aí add coluna, o nome da coluna, o tipo, então eu quero adicionar data, nascimento, o tipo que vai ser date e a restrição que é not null. Então eu já tenho o aluno criado, tendência é que dê certo. Eu seleciono o comando que eu quero e aperto aqui em executar. Então a tabela foi alterada, deu aqui que foi alterada com sucesso. Então aqui a gente tem ID aluno, o nome, a matrícula, que foram adicionados na criação da tabela, e depois eu dei um alter table em aluno e coloquei data de nascimento do tipo date. Então não tem só esses 3 atributos, tem o data de nascimento também, que foi adicionado depois. A gente tem, então isso aqui a gente viu lá. A gente tem o deletar coluna também. Alter table. Então, esses daqui são os dois de usar o alter table. Então, a gente coloca o nome da tabela. E ao contrário, aqui a gente colocou add coluna, que a gente quer adicionar uma coluna. A gente quer aqui drop column, dropar uma coluna, deletar uma coluna. E o nome da coluna. E aqui eu coloquei alter table, aluno, drop column, data de nascimento. Então, aqui eu acabei de adicionar, eu vou dropar, eu vou deletar. Então, vamos ver. Alter table, na tabela aluno, eu quero drop column, data nascimento. Deixa eu ver se é só isso. É só isto. Seleciono o que eu quero que execute e clico aqui em executar. Então, consulta retornada com sucesso é alter table. Então, alterou com sucesso a tabela. Então, agora tem novamente só esses 3 atributos que eu coloquei na criação da tabela. Porque eu alterei aqui, adicionei essa coluna e logo em seguida eu excluí essa coluna. E a gente tem o deletar tabela, que é o drop, nome da tabela. Que eu não vou dropar o aluno inteiro, né? Que eu tive trabalho de criar, mas que eu já mostrei para vocês quando eu fiz lá o drop table curso, pra gente alterar conseguir colocar a chave estrangeira. Então, drop table, nome da tabela. E as restrições que eu coloquei aqui, né? Para adicionar atributos. Então, você coloca o nome do atributo, o tipo e uma restrição, que é opcional. Que aqui a restrição que eu dei de exemplo foi que ela é primary key. A gente tem outras restrições que podem ser utilizadas. Então, as restrições que a gente já viu, que é primary key, que é a chave primária, essa é a restrição dela, ou restrição de integridade referencial, que é a foreign key, que é chave estrangeira.
Então, essas duas restrições a gente já viu. E aí, outras restrições. Integridade de vazio. O not null que eu usei. Onde foi que eu usei o not null? Aqui no alter table, no data de nascimento. Esse atributo aqui, essa coluna que eu tava adicionando, ela não podia ser nula. Então, não podia ser vazia. Então, você coloca um not null depois de colocar o tipo date. Então, eu poderia colocar aqui que o nome do aluno, depois aqui do varchar, colocar not null, que o nome do aluno não pode ser nulo, não pode ser vazio. É uma restrição. Outra restrição, integridade de chave alternativa, que é o unique. Então, a gente tem, por padrão, esse ID, o nome da tabela, para indicar chave primária. Mas tem outras coisas, por exemplo, de aluno, que ela pode servir como uma chave alternativa, que ela tem que ser única. Por exemplo, o CPF, a matrícula, é bom que seja única, né? Então, são coisas que são unique, não pode ter duplicatas. Então, a gente usa essa restrição unique. Então, lá em matrícula, a gente poderia usar esse unique. Não mudei o título aqui, mas tudo bem. Então, a gente vai ver aqui inserir, atualizar e deletar tabelas. Inserir dados dentro da tabela. Um segundo. Então, vamos lá onde eu estava. Inserir dados na tabela. Depois de criar uma tabela, de colocar lá seus atributos, a gente pode inserir dados nelas. Então, vamos analisar isso aqui que a gente tem antes da gente ir lá inserir dados nas tabelas que a gente está criando. Então, a gente vai usar insert into, inserir nisto, aí coloca o nome da tabela e aqui os atributos. Pode colocar sem os atributos, depois do nome da tabela, pode usar sem colocar esses atributos em parênteses, mas você tem muito mais controle colocando os atributos, porque se você colocar só os valores, tipo, só os valores sem colocar os atributos que você quer que esses valores vão, o SQL vai fazer isso automaticamente. Então, você não vai ter controle do que é que você está inserindo, para onde você está inserindo. Então, vamos lá. Vamos terminar de avaliar aqui. Eu tenho descrição, eu tenho preço, entre parênteses, que são os atributos que eu quero inserir. E aí, valores. Aí, entre aspas simples. Sempre usar aspas simples. Eu acho que com aspas duplas não funciona. Mas a gente testa aqui. Então, eu achei que eu tinha colocado errado. Então, a descrição do produto, poderia ser o nome do produto, o PC Gamer, vírgula, PC Gamer, entre aspas, simples. Então, a gente adicionou a descrição, vírgula, o preço dele, que deve estar em float ou em decimal, vírgula. Você pode parar aqui e adicionar só esse, tipo, depois fazer outro insert into e colocar o próximo e o próximo. Pode, mas é muito mais fácil, mais direto, recomendado fazer tudo de uma vez. Então, você coloca o insert into, o nome da tabela, os atributos e values. Depois desse values, você coloca, abre parênteses, coloca os atributos, aí aqui coloca a vírgula e vai inserindo. Não tem um limite de coisas que você pode inserir em um bloco de comando só. Então vamos lá. A gente tem, vou até deixar aqui, era para ter deixado o drop table também. Vamos inserir alunos nessa tabela. Insert. Então, aí vamos colocar
o nome da tabela, que é aluno, e quais atributos eu tenho lá. ID eu não vou precisar inserir manualmente, porque o tipo serial já faz isso por mim. Obrigada, tipo serial. Então, a gente vai colocar nome e matrícula. Aí, eu gosto de colocar aqui embaixo valores. Ai, como é? Parênteses. Aí, vou colocar inserir vários alunos com nome e matrícula. Cadê as minhas aspas? Simples. O meu teclado, ele não tem ponto de interrogação e ele não tem aspas. Aí eu sofro um pouco, né? Vamos lá. Vamos pôr aqui as nossas aspas simples. Vamos aqui colocar o nome de um aluno. João. João. Vamos colocar vírgula e a matrícula dele. A matrícula é do tipo int, se não me engano, o tipo int não precisa de aspas. A gente vai testar aqui agora. A matrícula dele vai ser 1122. Põe uma vírgula e vamos para o próximo aluno que a gente vai inserir. Então, aspas, seria um aluno Maria. Coloca a vírgula e coloca a matrícula dele, 2233. Outra vírgula. Você pode fazer numa linha só, é porque eu só consigo assim. Aspas. Poderia estar aqui um do lado do outro, mas eu acho melhor visualmente assim. José. José, vírgula, a matrícula dele vai ser 3344. E acaba aqui. Vamos ver se vai dar certo. Seleciono aqui o que é que eu quero e tudo certo. Consulta retornada com sucesso. Aí ele aparece aqui, inserte 3. Então, inseri 3 alunos. Então, a gente fez aqui, cadê? Esse insert. Então, esse inserir dados na tabela. Insert into, que é o comando padrão. O nome da tabela, os atributos que você quer inserir, values, e começa a inserir vários em um bloco de comando só. E a gente tem o atualizar dados, que é o update. Então, a gente tem update, o nome da tabela, set, o atributo que você quer alterar. Então, aqui a gente vai alterar atributos dentro depois de inseridos. Inserir algo errado. Inserir aqui, por exemplo, um preço errado. Inserir lá uma matrícula errada. Inserir um nome errado de um aluno. Então, a gente vai usar o update. Então, coloca aqui o nome do atributo e o valor atualizado que você quer para aquele atributo. Aí, aqui a gente começa a ver condições. A gente não vai ver tanto nessa aula. A gente vai ver na próxima, um pouco mais. A gente vai só passar por cima. Então, a gente tem aqui o where, que é onde, basicamente. Então, ele vai atualizar nesta tabela, o nome daqui da tabela, no atributo tal, este valor, nestas condições. É opcional a condição, mas vamos ver aqui. Se você não colocar uma condição, ele vai, eu acho que, atualizar em todos os atributos da tabela. Então, aqui, o exemplo prático. Update clientes, que é o nome da tabela, set o atributo salário para 1.400. Então, ele vai atualizar o atributo salário para 1.400. Aqui a restrição, a condição, na verdade, where, onde o ID cliente for igual a 1.
Então, se não tivesse esse ID cliente igual a 1, se não tivesse essa condição, ele ia atualizar o salário de todos os clientes para 1.400. Tendo o onde, o where, esta condição, ele vai atualizar o salário apenas do ID cliente 1, que é a primary key, a chave primária. Então, ele vai atualizar exatamente da pessoa que você quer. Só um para o salário 1.400. Então, você não vai atualizar todo mundo. Tipo, se você tiver aqui, vamos lá para a nossa tabela que a gente está criando. Se eu der um update em nome de aluno, eu atualizar todo mundo para Alice. Então, tipo, não faz sentido que eu queira atualizar todo mundo, todos os meus alunos para o nome de Alice. Então, não. Então, pode... o SQL te dá a oportunidade, te dá a possibilidade de fazer esse update sem where, mas não é bom, né? Não é bom. Então a gente vai usar. O que é que a gente vai fazer? Vamos mudar o nome de um aluno. Update. Eu não usei muito o update na minha vida. Nome da tabela. Tabela aluno. Aí, 7. Nome. Aí, vamos mudar o nome pra... Tem aqui na minha aspa simples. Vamos mudar pra Alice o nome. Se eu fizer só assim, dá certo. Eu vou mudar o nome todo mundo pra Alice. Mas vamos colocar aqui a nossa condição. Deixa eu beber uma água. Onde vamos mudar só o nome de João. Não, vamos mudar o nome de Maria pra Alice. Não, vamos mudar o nome de João pra Maria, pra Alice. Onde eu coloquei aqui como onde o ID cliente foi igual a 1. Aí seria onde o ID aluno foi igual a 1. Mas eu posso fazer de uma forma onde nome... Não, eu vou fazer ID mesmo. Onde ID aluno foi igual a 1. Espero que dê certo. Então, seleciona aqui o que é que eu quero. E deu certo. Vai, aperta aqui em executar, né? Então, consulta retornada com sucesso. Fiz update em um atributo. Então, aqui onde tem João é Alice. Errei o nome, fiz o update. O que mais que temos? Deletar tabelas. A gente aprendeu o drop. Mas aqui a gente vai aprender outra forma. Com condições. Então, delete from. Delete da tabela, nome da tabela, onde condição. Delete from, nome da tabela, where condição. Então, aqui, delete from. Então, delete da tabela DVD, uma tabela aí com o nome DVD, where, a nossa condição, onde o gênero foi igual a terror. Então, ele vai deletar os DVDs que tiverem o gênero terror. Se eu não coloco essa condição, esse where, ele vai deletar todos os DVDs, independente do gênero. Se eu queria só deletar do gênero terror, eu vou deletar todos. Então vamos ver se a gente consegue encaixar aqui um delete. Porque eu não quero deletar nenhum aluno. Como é? Delete from. Nome da tabela. Aluno. Vamos deletar a Alice agora. A gente fez update, a gente vai deletar ela agora. Delete from aluno. Aí, aqui, se eu colocar só isso aqui e der um executar, eu deleto todos os alunos.
E geralmente não é isso que a gente quer. Então eu coloco uma condição onde ID aluno foi igual a 1. Não, vou fazer diferente. Onde nome foi igual a, minhas aspas aqui, onde nome foi igual a Alice. Então aqui a gente vai deletar o aluno só o que tiver o nome Alice, por causa dessa condição aqui do where. Vamos selecionar aqui o que eu quero e deu certo. Consulta retornada com sucesso, delete um aluno, deletei apenas um. Vamos ver se tem mais coisa aqui. É isso, e aí eu trouxe aqui uma imagem de baixa qualidade. Um contato aqui, o estagiário dizendo: chefe, não sou bom com textos, mas vamos lá. Apaguei todo o banco de dados da empresa. Não grita. É um meme clássico aí no mundo dos dados. É exatamente por causa da falta do nosso querido where, da nossa condição. Então, não esqueçam da condição, não deletem tabelas inteiras, banco de dados inteiros. Por hoje é só. Perdão pela falta de título aqui. E é isto, por hoje é isto.